Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Imagina que você acorda num dia normal, achando que tudo vai ser só mais uma aula, mais um trabalho para entregar, aquela rotina meio repetida, em que nada demais acontece. É exatamente assim que começa a história da Anastasia Steele, uma garota super tranquila, meio tímida, que tá ali sobrevivendo ao último ano da faculdade. A amiga dela, Kate, fica doente bem na hora de fazer uma entrevista super importante para o jornal da faculdade. Aí empurra a tarefa para Anna, que aceita meio sem saber no que está se metendo. E é aí que a vida dela vira de cabeça para baixo. Anna chega no prédio imenso, chique e assustador da empresa Grey Enterprises, sem imaginar que vai encontrar um cara completamente fora da curva, Christian Grey. Quando ela entra na sala dele, já dá pra sentir que tem alguma coisa diferente no ar. O clima pesa, mas não de um jeito ruim, é aquela mistura de nervosismo com curiosidade que faz o coração dar aquela acelerada. Ele é jovem, poderoso, super controle de tudo e de todos, e do tipo que não costuma olhar duas vezes pra ninguém. Mas quando Anna tropeça, se enrola e faz umas perguntas meio tortas, ele olha. E olha de um jeito que ela não entende muito bem, mas que muda completamente o rumo da história. A partir desse encontro, parece que o mundo de Anna dá uma ampliada. Ela sai do prédio pensando, o que aconteceu aqui? E Christian, que vive numa rotina planejada no milímetro, também fica com ela na cabeça. É aquele tipo de encontro que ninguém planeja, mas que volta pra te cutucar depois. Ele começa a aparecer do nada, tipo alguém que sempre diz que não tem tempo pra nada, mas do nada aparece exatamente onde você está. Ele invade o grupo de fotos do jornal, manda itens misteriosos pra ela e aos poucos vai se aproximando, mas sempre com aquela energia de alguém que esconde mais do que mostra. E aí que começa a vir a parte inesperada. Christian não é um cara comum. Ele não é o príncipe encantado e nem finge ser. Ele deixa bem claro que não está procurando um relacionamento tradicional. Não quer namorar, não quer flores e jantares românticos. Ele quer outra coisa. Algo que Anna nunca imaginou que alguém pudesse pedir tão diretamente. Enquanto ele abre as portas do seu mundo, cheio de regras, contratos, limites e preferências, Anna vai descobrindo que nem tudo é tão simples quanto parece. Porque por mais que Christian tente manter tudo sob controle, existe algo nele que escapa, algo que ele tenta esconder a qualquer custo. Ao mesmo tempo, Anna se vê dividida entre aquilo que ela sempre acreditou, amor, carinho, romantismo, companhia, e essa nova realidade que Christian oferece, cheia de poder, intensidade, mistério e um lado emocional quebrado que ela começa a enxergar por trás da postura fria. Ele tenta mostrar para ela o que quer, mas sem nunca abrir totalmente o que sente. Isso cria uma dança estranha entre os dois. Ele dá um passo para frente, ela tenta acompanhar. Ele recua, ela fica perdida. Ele tenta controlar tudo, mas é justamente ela quem começa a tirar ele do eixo. A história começa daquele jeito bem inesperado, como se a vida estivesse pregando uma peça na Anastasia. Ela nem era para estar ali fazendo entrevista nenhuma, mas como a amiga ficou doente, sobrou para ela. E aí você já imagina a cena. Anna entra no escritório gigante do Christian Grey toda nervosa, meio perdida, segurando um bloquinho que mal lembra como usar. Só que mesmo desse jeito ela chama a atenção de um cara que está acostumado a ver gente importante, poderosa, elegante, e de repente aparece essa menina simples, sincera e completamente transparente. Isso pega o Christian de surpresa. Durante a entrevista, Anna faz umas perguntas meio diretas, meio sem filtro, e isso deixa o Christian intrigado. Ele percebe que ela não tem medo dele. Na verdade, ela nem sabe quem ele realmente é. Enquanto todos tratam Christian como se ele fosse uma figura intocável, Anna fala com ele como alguém normal. Isso mexe com ele. A partir daí, mesmo que eles sigam caminhos diferentes depois da entrevista, dá pra sentir que os dois ficaram com aquilo na cabeça. Anna volta para a vida normal dela, pensando que aquilo foi só um momento estranho com um bilionário sério demais. Mas Christian não. Ele não funciona como uma pessoa comum. Quando alguém desperta a curiosidade dele, ele não deixa pra lá. Então ele aparece sem aviso na loja onde ela trabalha. Literalmente, ele simplesmente surge na porta como se fosse a coisa mais natural do mundo.
e Ana fica sem entender nada. Ele, tão ocupado, aparece ali só pra ver ela. É estranho, mas ao mesmo tempo cria aquele friozinho na barriga. Eles conversam, ele observa tudo, faz perguntas que parecem simples, mas na verdade ele tá tentando entender quem ela é, como ela pensa, o que ela deseja. Ele não mostra emoção, mas dá pra ver que tá planejando alguma coisa. Ana começa a sentir essa mistura de medo e fascínio, porque o jeito dele é intenso, como se o olhar enxergasse mais do que deveria. Depois disso, eles acabam se encontrando outra vez quando Ana vai ajudar a amiga Kate com uma sessão de fotos para o jornal. Christian aceita participar e aparece com aquela postura de sempre. Impecável, sério, dono do espaço. E quando as fotos acabam, ele insiste em conversar com ela de novo. Convida para um café, leva ela para um lugar mais tranquilo, pergunta coisas sobre a vida dela, sobre os pais, sobre a faculdade. Só que ele não fala quase nada sobre si mesmo. Ele revela o mínimo possível, como alguém que levanta um muro e deixa só uma janelinha aberta. Nesse café, dá para perceber que o Christian está tentando se aproximar, mas também está lutando consigo mesmo. É como se tivesse uma parte dele dizendo: "Você não deveria se envolver", e a outra parte dizendo: "Mas ela é diferente". Ana sente isso e fica confusa, porque ao mesmo tempo que ele é frio, ele também é cuidadoso com ela, atento, presente. É como uma corda puxando dos dois lados. Quando Ana volta para casa, ela tenta se convencer de que não tem nada demais acontecendo. Mas aí Christian manda um presente do nada, uma primeira edição rara de Tess dos D'Urbervilles, um livro que ela ama. Isso mostra duas coisas. Ele está prestando atenção nela e ele não brinca em serviço. Ele age grande, age rápido, e isso deixa a Ana cada vez mais presa nessa curiosidade sobre quem ele realmente é. Só que é aí que vem o primeiro choque. Christian chama a Ana para conversar e joga a real. Ele não é um cara romântico, não faz o tipo namorado, não acredita nesse tipo de relacionamento. Ele tem um jeito específico de viver, de se relacionar, e deixa claro que se ela quiser entrar no mundo dele, vai ter que seguir regras. Ele não fala tudo de uma vez, mas deixa no ar que o que ele quer não é algo comum. Ana fica surpresa, porque ela esperava alguma coisa. Um convite para sair de verdade, um começo de romance. Mas Christian corta tudo isso e mostra que a história deles, se acontecer, não vai seguir o caminho que ela imaginou. E mesmo assim, ela não consegue simplesmente virar as costas, porque por trás de toda a frieza, tem algo no olhar dele que pede ajuda, que parece quebrado. Ele tenta esconder isso com toda a força, mas Ana percebe. Christian chama a Ana para o apartamento dele, e aquele apartamento já entrega muita coisa sobre ele. Tudo organizado demais, tudo limpo demais, tudo planejado demais, nada ali parece espontâneo. Ele vive como se cada detalhe tivesse sido calculado por alguém que morre de medo do inesperado. Só que Ana não nota isso de cara, ela só sente um clima estranho, como se estivesse entrando em um território novo. Aí vem o momento mais tenso até agora, o contrato. Christian entrega para ela um documento cheio de regras, termos, limites, conceitos que Ana nunca tinha parado para pensar. Ele explica que o tipo de relacionamento que quer com ela não é o que ela imagina. Ele quer que ela seja uma submissa, e ele seria o dominante. E isso envolve regras, horários, comportamentos, limites físicos, limites emocionais, tudo escrito como se fosse um acordo comercial. Ana fica chocada, não só pelo conteúdo, mas pela seriedade dele. Ele trata aquilo como algo normal, enquanto ela sente que entrou num universo totalmente novo. Só que Ana não sai correndo. Ela poderia, mas não vai. Por quê? Porque mesmo com toda a estranheza, ela sente uma conexão com Christian que não sabe explicar. E ele, sem perceber, já deu pistas de que se importa com ela mais do que gostaria de admitir. Ele mostra o contrato, mas também mostra um lado vulnerável quando fala: "Você pode ir embora se quiser". E essa frase, dita com um olhar meio quebrado, faz Ana querer ficar um pouco mais. Christian então decide mostrar algo ainda mais pessoal, a Sala Vermelha. E esse é o lugar onde ele pratica esse estilo de relacionamento que segue. O ambiente é bonito, elegante, iluminado com luz baixa, cheio de objetos que Ana nunca viu na vida.
Não é um lugar de violência, mas é um lugar onde Christian controla tudo, e isso diz muito sobre ele. Para ele, controlar é uma maneira de se proteger. É aqui que Ana começa a entender que esse jeito dele não é só fetiche, é parte de quem ele é, parte do passado dele, parte de um trauma que ele não sabe como enfrentar. Ana fica curiosa, mas também assustada. Ela gosta de Christian, mas não sabe se está pronta para entrar nisso. Ele percebe esse conflito nela e tenta deixar claro. Ele não quer machucar, ele não quer forçar nada, ele quer que ela decida de vontade própria. E essa talvez seja a primeira vez que alguém dá a Christian um verdadeiro medo, o medo de ela dizer não. Depois disso, eles passam mais tempo juntos, conversam sobre o contrato, discutem o que ela aceita e o que não aceita. Ana tenta entender todo esse universo, mas é difícil, porque ela é guiada pelo sentimento. Ela quer romance, quer carinho, quer sentir que é importante. Christian quer intensidade, controle, limites. É como dois idiomas diferentes tentando montar uma frase juntos. Imagina que você acorda num dia normal, achando que tudo vai ser só mais uma aula, mais um trabalho para entregar, aquela rotina meio repetida, em que nada demais acontece. É exatamente assim que começa a história da Anastasia Steele, uma garota super tranquila, meio tímida, que tá ali sobrevivendo ao último ano da faculdade. A amiga dela, Kate, fica doente bem na hora de fazer uma entrevista super importante para o jornal da faculdade, aí empurra a tarefa para Ana, que aceita meio sem saber no que está se metendo. E é aí que a vida dela vira de cabeça para baixo. Ana chega no prédio imenso, chique e assustador da empresa Gray Enterprises, sem imaginar que vai encontrar um cara completamente fora da curva, Christian Grey. Quando ela entra na sala dele, já dá para sentir que tem alguma coisa diferente no ar. O clima pesa, mas não de um jeito ruim, é aquela mistura de nervosismo com curiosidade que faz o coração dar aquela acelerada. Ele é jovem, poderoso, super controle de tudo e de todos e do tipo que não costuma olhar duas vezes para ninguém. Mas quando Ana tropeça, se enrola e faz umas perguntas meio tortas, ele olha, e olha de um jeito que ela não entende muito bem, mas que muda completamente o rumo da história. A partir desse encontro, parece que o mundo de Ana dá uma ampliada. Ela sai do prédio pensando, o que aconteceu aqui? E Christian, que vive numa rotina planejada no milímetro, também fica com ela na cabeça. É aquele tipo de encontro que ninguém planeja, mas que volta pra te cutucar depois. Ele começa a aparecer do nada, tipo alguém que sempre diz que não tem tempo pra nada, mas do nada aparece exatamente onde você está. Ele invade o grupo de fotos do jornal, manda itens misteriosos para ela e aos poucos vai se aproximando, mas sempre com aquela energia de alguém que esconde mais do que mostra. E aí que começa a vir a parte inesperada. Christian não é um cara comum. Ele não é o príncipe encantado e nem finge ser. Ele deixa bem claro que não está procurando um relacionamento tradicional. Não quer namorar, não quer flores e jantares românticos. Ele quer outra coisa. Algo que Ana nunca imaginou que alguém pudesse pedir tão diretamente. Enquanto ele abre as portas do seu mundo, cheio de regras, contratos, limites e preferências, Ana vai descobrindo que nem tudo é tão simples quanto parece. Porque por mais que Christian tente manter tudo sob controle, existe algo nele que escapa, algo que ele tenta esconder a qualquer custo. Ao mesmo tempo, Ana se vê dividida entre aquilo que ela sempre acreditou, amor, carinho, romantismo, companhia, e essa nova realidade que Christian oferece, cheia de poder, intensidade, mistério e um lado emocional quebrado que ela começa a enxergar por trás da postura fria. Ele tenta mostrar para ela o que quer, mas sem nunca abrir totalmente o que sente. Isso cria uma dança estranha entre os dois. Ele dá um passo para frente, ela tenta acompanhar. Ele recua, ela fica perdida. Ele tenta controlar tudo, mas é justamente ela quem começa a tirar ele do eixo. A história começa daquele jeito bem inesperado, como se a vida estivesse pregando uma peça na Anastasia. Ela nem era para estar ali fazendo entrevista nenhuma, mas como a amiga ficou doente, sobrou para ela. E aí você já imagina a cena. Ana entra no escritório gigante do Christian Grey toda nervosa, meio perdida, segurando um bloquinho que mal lembra como usar.
Só que mesmo desse jeito, ela chama a atenção de um cara que tá acostumado a ver gente importante, poderosa, elegante, e de repente aparece essa menina simples, sincera e completamente transparente. Isso pega o Christian de surpresa. Durante a entrevista, Anna faz umas perguntas meio diretas, meio sem filtro, e isso deixa o Christian intrigado. Ele percebe que ela não tem medo dele. Na verdade, ela nem sabe quem ele realmente é. Enquanto todos tratam Christian como se ele fosse uma figura intocável, Anna fala com ele como alguém normal. Isso mexe com ele. A partir daí, mesmo que eles sigam caminhos diferentes depois da entrevista, dá pra sentir que os dois ficaram com aquilo na cabeça. Anna volta para a vida normal dela, pensando que aquilo foi só um momento estranho com um bilionário sério demais. Mas Christian não. Ele não funciona como uma pessoa comum. Quando alguém desperta a curiosidade dele, ele não deixa pra lá. Então ele aparece sem aviso na loja onde ela trabalha. Literalmente, ele simplesmente surge na porta como se fosse a coisa mais natural do mundo. E Anna fica sem entender nada. Ele, tão ocupado, aparece ali só pra ver ela. É estranho, mas ao mesmo tempo cria aquele friozinho na barriga. Eles conversam, ele observa tudo, faz perguntas que parecem simples, mas na verdade ele está tentando entender quem ela é, como ela pensa, o que ela deseja. Ele não mostra emoção, mas dá pra ver que está planejando alguma coisa. Anna começa a sentir essa mistura de medo e fascínio, porque o jeito dele é intenso, como se o olhar enxergasse mais do que deveria. Depois disso, eles acabam se encontrando outra vez quando Anna vai ajudar a amiga Kate com uma sessão de fotos para o jornal. Christian aceita participar e aparece com aquela postura de sempre. Impecável, sério, dono do espaço. E quando as fotos acabam, ele insiste em conversar com ela de novo. Convida para um café, leva ela para um lugar mais tranquilo, pergunta coisas sobre a vida dela, sobre os pais, sobre a faculdade. Só que ele não fala quase nada sobre si mesmo. Ele revela o mínimo possível, como alguém que levanta um muro e deixa só uma janelinha aberta. Nesse café, dá para perceber que o Christian está tentando se aproximar, mas também está lutando consigo mesmo. É como se tivesse uma parte dele dizendo, você não deveria se envolver, e a outra parte dizendo, mas ela é diferente. Anna sente isso e fica confusa, porque ao mesmo tempo que ele é frio, ele também é cuidadoso com ela, atento, presente. É como uma corda puxando dos dois lados. Quando Anna volta para casa, ela tenta se convencer de que não tem nada demais acontecendo. Mas aí Christian manda um presente do nada, uma primeira edição rara de Tess dos D'Urbervilles, um livro que ela ama. Isso mostra duas coisas. Ele está prestando atenção nela e ele não brinca em serviço. Ele age grande, age rápido e isso deixa a Anna cada vez mais presa nessa curiosidade sobre quem ele realmente é. Só que é aí que vem o primeiro choque. Christian chama a Anna para conversar e joga a real. Ele não é um cara romântico, não faz o tipo namorado, não acredita nesse tipo de relacionamento. Ele tem um jeito específico de viver, de se relacionar, e deixa claro que se ela quiser entrar no mundo dele, vai ter que seguir regras. Ele não fala tudo de uma vez, mas deixa no ar que o que ele quer não é algo comum. Anna fica surpresa, porque ela esperava alguma coisa. Um convite para sair de verdade, um começo de romance. Mas Christian corta tudo isso e mostra que a história deles, se acontecer, não vai seguir o caminho que ela imaginou. E mesmo assim, ela não consegue simplesmente virar as costas, porque por trás de toda a frieza, tem algo no olhar dele que pede ajuda, que parece quebrado. Ele tenta esconder isso com toda a força, mas Anna percebe. Christian chama a Anna para o apartamento dele. E aquele apartamento já entrega muita coisa sobre ele. Tudo organizado demais, tudo limpo demais, tudo planejado demais. Nada ali parece espontâneo. Ele vive como se cada detalhe tivesse sido calculado por alguém que morre de medo do inesperado. Só que Anna não nota isso de cara. Ela só sente um clima estranho, como se estivesse entrando em um território novo. Aí vem o momento mais tenso até agora, o contrato. Christian entrega para ela um documento cheio de regras, termos, limites, conceitos que Anna nunca tinha parado para pensar. Ele explica que o tipo de relacionamento que quer com ela não é o que ela imagina. Ele quer que ela seja uma submissa, e ele seria o dominante.
E isso envolve regras, horários, comportamentos, limites físicos, limites emocionais, tudo escrito como se fosse um acordo comercial. Ana fica chocada, não só pelo conteúdo, mas pela seriedade dele. Ele trata aquilo como algo normal, enquanto ela sente que entrou num universo totalmente novo. Só que Ana não sai correndo. Ela poderia, mas não vai. Por quê? Porque mesmo com toda a estranheza, ela sente uma conexão com Christian que não sabe explicar. E ele, sem perceber, já deu pistas de que se importa com ela mais do que gostaria de admitir. Ele mostra o contrato, mas também mostra um lado vulnerável quando fala: "Você pode ir embora se quiser." E essa frase, dita com um olhar meio quebrado, faz Ana querer ficar um pouco mais. Christian então decide mostrar algo ainda mais pessoal: a Sala Vermelha. E esse é o lugar onde ele pratica esse estilo de relacionamento que segue. O ambiente é bonito, elegante, iluminado com luz baixa, cheio de objetos que Ana nunca viu na vida. Não é um lugar de violência, mas é um lugar onde Christian controla tudo, e isso diz muito sobre ele. Para ele, controlar é uma maneira de se proteger. É aqui que Ana começa a entender que esse jeito dele não é só fetiche, é parte de quem ele é, parte do passado dele, parte de um trauma que ele não sabe como enfrentar. Ana fica curiosa, mas também assustada. Ela gosta de Christian, mas não sabe se está pronta para entrar nisso. Ele percebe esse conflito nela e tenta deixar claro: ele não quer machucar, ele não quer forçar nada, ele quer que ela decida de vontade própria. E essa talvez seja a primeira vez que alguém dá a Christian um verdadeiro medo, o medo de ela dizer não. Depois disso, eles passam mais tempo juntos, conversam sobre o contrato, discutem o que ela aceita e o que não aceita. Ana tenta entender todo esse universo, mas é difícil, porque ela é guiada pelo sentimento. Ela quer romance, quer carinho, quer sentir que é importante. Christian quer intensidade, controle, limites. É como dois idiomas diferentes tentando montar uma frase juntos. Imagina que você acorda num dia normal, achando que tudo vai ser só mais uma aula, mais um trabalho para entregar, aquela rotina meio repetida, em que nada demais acontece. É exatamente assim que começa a história da Anastasia Steele, uma garota super tranquila, meio tímida, que tá ali sobrevivendo ao último ano da faculdade. A amiga dela, Kate, fica doente bem na hora de fazer uma entrevista super importante para o jornal da faculdade, aí empurra a tarefa para Ana, que aceita meio sem saber no que está se metendo. E é aí que a vida dela vira de cabeça para baixo. Ana chega no prédio imenso, chique e assustador da empresa Grey Enterprises, sem imaginar que vai encontrar um cara completamente fora da curva, Christian Grey. Quando ela entra na sala dele, já dá para sentir que tem alguma coisa diferente no ar. O clima pesa, mas não de um jeito ruim, é aquela mistura de nervosismo com curiosidade que faz o coração dar aquela acelerada. Ele é jovem, poderoso, super controle de tudo e de todos e do tipo que não costuma olhar duas vezes para ninguém. Mas quando Ana tropeça, se enrola e faz umas perguntas meio tortas, ele olha, e olha de um jeito que ela não entende muito bem, mas que muda completamente o rumo da história. A partir desse encontro, parece que o mundo de Ana dá uma ampliada. Ela sai do prédio pensando: o que aconteceu aqui? E Christian, que vive numa rotina planejada no milímetro, também fica com ela na cabeça. É aquele tipo de encontro que ninguém planeja, mas que volta pra te cutucar depois. Ele começa a aparecer do nada, tipo alguém que sempre diz que não tem tempo pra nada, mas do nada aparece exatamente onde você está. Ele invade o grupo de fotos do jornal, manda itens misteriosos para ela e aos poucos vai se aproximando, mas sempre com aquela energia de alguém que esconde mais do que mostra. E aí que começa a vir a parte inesperada. Christian não é um cara comum. Ele não é o príncipe encantado e nem finge ser. Ele deixa bem claro que não está procurando um relacionamento tradicional. Não quer namorar, não quer flores e jantares românticos. Ele quer outra coisa. Algo que Ana nunca imaginou que alguém pudesse pedir tão diretamente. Enquanto ele abre as portas do seu mundo, cheio de regras, contratos, limites e preferências, Ana vai descobrindo que nem tudo é tão simples quanto parece. Porque por mais que Christian tente manter tudo sob controle, existe algo nele que escapa,
algo que ele tenta esconder a qualquer custo. Ao mesmo tempo, Ana se vê dividida entre aquilo que ela sempre acreditou, amor, carinho, romantismo, companhia, e essa nova realidade que Christian oferece, cheia de poder, intensidade, mistério e um lado emocional quebrado que ela começa a enxergar por trás da postura fria. Ele tenta mostrar para ela o que quer, mas sem nunca abrir totalmente o que sente. Isso cria uma dança estranha entre os dois. Ele dá um passo para frente, ela tenta acompanhar. Ele recua, ela fica perdida. Ele tenta controlar tudo, mas é justamente ela quem começa a tirar ele do eixo. A história começa daquele jeito bem inesperado, como se a vida estivesse pregando uma peça na Anastasia. Ela nem era para estar ali fazendo entrevista nenhuma, mas como a amiga ficou doente, sobrou para ela. E aí você já imagina a cena. Ana entra no escritório gigante do Christian Grey toda nervosa, meio perdida, segurando um bloquinho que mal lembra como usar. Só que mesmo desse jeito, ela chama a atenção de um cara que está acostumado a ver gente importante, poderosa, elegante, e de repente aparece essa menina simples, sincera e completamente transparente. Isso pega o Christian de surpresa. Durante a entrevista, Ana faz umas perguntas meio diretas, meio sem filtro, e isso deixa o Christian intrigado. Ele percebe que ela não tem medo dele. Na verdade, ela nem sabe quem ele realmente é. Enquanto todos tratam Christian como se ele fosse uma figura intocável, Ana fala com ele como alguém normal. Isso mexe com ele. A partir daí, mesmo que eles sigam caminhos diferentes depois da entrevista, dá pra sentir que os dois ficaram com aquilo na cabeça. Ana volta para a vida normal dela, pensando que aquilo foi só um momento estranho com um bilionário sério demais. Mas Christian não. Ele não funciona como uma pessoa comum. Quando alguém desperta a curiosidade dele, ele não deixa pra lá. Então ele aparece sem aviso na loja onde ela trabalha. Literalmente, ele simplesmente surge na porta como se fosse a coisa mais natural do mundo. E Ana fica sem entender nada. Ele, tão ocupado, aparece ali só pra ver ela. É estranho, mas ao mesmo tempo cria aquele friozinho na barriga. Eles conversam, ele observa tudo, faz perguntas que parecem simples, mas na verdade ele está tentando entender quem ela é, como ela pensa, o que ela deseja. Ele não mostra emoção, mas dá pra ver que está planejando alguma coisa. Ana começa a sentir essa mistura de medo e fascínio, porque o jeito dele é intenso, como se o olhar enxergasse mais do que deveria. Depois disso, eles acabam se encontrando outra vez quando Ana vai ajudar a amiga Kate com uma sessão de fotos para o jornal. Christian aceita participar e aparece com aquela postura de sempre. Impecável, sério, dono do espaço. E quando as fotos acabam, ele insiste em conversar com ela de novo. Convida para um café, leva ela para um lugar mais tranquilo, pergunta coisas sobre a vida dela, sobre os pais, sobre a faculdade. Só que ele não fala quase nada sobre si mesmo. Ele revela o mínimo possível, como alguém que levanta um muro e deixa só uma janelinha aberta. Nesse café, dá para perceber que o Christian está tentando se aproximar, mas também está lutando consigo mesmo. É como se tivesse uma parte dele dizendo, você não deveria se envolver, e a outra parte dizendo, mas ela é diferente. Ana sente isso e fica confusa, porque ao mesmo tempo que ele é frio, ele também é cuidadoso com ela, atento, presente. É como uma corda puxando dos dois lados. Quando Ana volta para casa, ela tenta se convencer de que não tem nada demais acontecendo. Mas aí Christian manda um presente do nada, uma primeira edição rara de Tess dos D'Urbervilles, um livro que ela ama. Isso mostra duas coisas. Ele está prestando atenção nela e ele não brinca em serviço. Ele age grande, age rápido e isso deixa a Ana cada vez mais presa nessa curiosidade sobre quem ele realmente é. Só que é aí que vem o primeiro choque. Christian chama a Ana para conversar e joga a real. Ele não é um cara romântico, não faz o tipo namorado, não acredita nesse tipo de relacionamento. Ele tem um jeito específico de viver, de se relacionar, e deixa claro que se ela quiser entrar no mundo dele, vai ter que seguir regras. Ele não fala tudo de uma vez, mas deixa no ar que o que ele quer não é algo comum. Ana fica surpresa, porque ela esperava alguma coisa. Um convite para sair de verdade, um começo de romance. Mas Christian corta tudo isso e mostra que a história deles, se acontecer, não vai seguir o caminho que ela imaginou.
E mesmo assim, ela não consegue simplesmente virar as costas, porque por trás de toda a frieza tem algo no olhar dele que pede ajuda, que parece quebrado. Ele tenta esconder isso com toda a força, mas Anna percebe. Christian chama a Anna para o apartamento dele, e aquele apartamento já entrega muita coisa sobre ele. Tudo organizado demais, tudo limpo demais, tudo planejado demais, nada ali parece espontâneo. Ele vive como se cada detalhe tivesse sido calculado por alguém que morre de medo do inesperado. Só que Anna não nota isso de cara, ela só sente um clima estranho, como se estivesse entrando em um território novo. Aí vem o momento mais tenso até agora, o contrato. Christian entrega para ela um documento cheio de regras, termos, limites, conceitos que Anna nunca tinha parado para pensar. Ele explica que o tipo de relacionamento que quer com ela não é o que ela imagina. Ele quer que ela seja uma submissa, e ele seria o dominante. E isso envolve regras, horários, comportamentos, limites físicos, limites emocionais, tudo escrito como se fosse um acordo comercial. Anna fica chocada, não só pelo conteúdo, mas pela seriedade dele. Ele trata aquilo como algo normal, enquanto ela sente que entrou num universo totalmente novo. Só que Anna não sai correndo. Ela poderia, mas não vai. Por quê? Porque mesmo com toda a estranheza, ela sente uma conexão com Christian que não sabe explicar. E ele, sem perceber, já deu pistas de que se importa com ela mais do que gostaria de admitir. Ele mostra o contrato, mas também mostra um lado vulnerável quando fala: "Você pode ir embora se quiser." E essa frase, dita com um olhar meio quebrado, faz Anna querer ficar um pouco mais. Christian então decide mostrar algo ainda mais pessoal, a Sala Vermelha. E esse é o lugar onde ele pratica esse estilo de relacionamento que segue. O ambiente é bonito, elegante, iluminado com luz baixa, cheio de objetos que Anna nunca viu na vida. Não é um lugar de violência, mas é um lugar onde Christian controla tudo, e isso diz muito sobre ele. Para ele, controlar é uma maneira de se proteger. É aqui que Anna começa a entender que esse jeito dele não é só fetiche, é parte de quem ele é, parte do passado dele, parte de um trauma que ele não sabe como enfrentar. Anna fica curiosa, mas também assustada. Ela gosta de Christian, mas não sabe se está pronta para entrar nisso. Ele percebe esse conflito nela e tenta deixar claro. Ele não quer machucar, ele não quer forçar nada, ele quer que ela decida de vontade própria. E essa talvez seja a primeira vez que alguém dá a Christian um verdadeiro medo, o medo de ela dizer não. Depois disso, eles passam mais tempo juntos, conversam sobre o contrato, discutem o que ela aceita e o que não aceita. Anna tenta entender todo esse universo, mas é difícil, porque ela é guiada pelo sentimento. Ela quer romance, quer carinho, quer sentir que é importante. Christian quer intensidade, controle, limites. É como dois idiomas diferentes tentando montar uma frase juntos. Imagina que você acorda num dia normal, achando que tudo vai ser só mais uma aula, mais um trabalho para entregar, aquela rotina meio repetida, em que nada demais acontece. É exatamente assim que começa a história da Anastasia Steele, uma garota super tranquila, meio tímida, que tá ali sobrevivendo ao último ano da faculdade. A amiga dela, Kate, fica doente bem na hora de fazer uma entrevista super importante para o jornal da faculdade. Aí empurra a tarefa para Anna, que aceita meio sem saber no que está se metendo. E é aí que a vida dela vira de cabeça para baixo. Anna chega no prédio imenso, chique e assustador da empresa Grey Enterprises, sem imaginar que vai encontrar um cara completamente fora da curva, Christian Grey. Quando ela entra na sala dele, já dá pra sentir que tem alguma coisa diferente no ar. O clima pesa, mas não de um jeito ruim, é aquela mistura de nervosismo com curiosidade que faz o coração dar aquela acelerada. Ele é jovem, poderoso, super controle de tudo e de todos, e do tipo que não costuma olhar duas vezes pra ninguém. Mas quando Anna tropeça, se enrola e faz umas perguntas meio tortas, ele olha. E olha de um jeito que ela não entende muito bem, mas que muda completamente o rumo da história. A partir desse encontro, parece que o mundo de Anna dá uma ampliada. Ela sai do prédio pensando, o que aconteceu aqui? E Christian, que vive numa rotina planejada no milímetro, também fica com ela na cabeça.
É aquele tipo de encontro que ninguém planeja, mas que volta pra te cutucar depois. Ele começa a aparecer do nada, tipo alguém que sempre diz que não tem tempo pra nada, mas do nada aparece exatamente onde você está. Ele invade o grupo de fotos do jornal, manda itens misteriosos pra ela e aos poucos vai se aproximando, mas sempre com aquela energia de alguém que esconde mais do que mostra. E aí que começa a vir a parte inesperada. Christian não é um cara comum. Ele não é o príncipe encantado e nem finge ser. Ele deixa bem claro que não tá procurando um relacionamento tradicional. Não quer namorar, não quer flores e jantares românticos. Ele quer outra coisa. Algo que Ana nunca imaginou que alguém pudesse pedir tão diretamente. Enquanto ele abre as portas do seu mundo, cheio de regras, contratos, limites e preferências, Ana vai descobrindo que nem tudo é tão simples quanto parece. Porque por mais que Christian tente manter tudo sob controle, existe algo nele que escapa, algo que ele tenta esconder a qualquer custo. Ao mesmo tempo, Ana se vê dividida entre aquilo que ela sempre acreditou, amor, carinho, romantismo, companhia, e essa nova realidade que Christian oferece, cheia de poder, intensidade, mistério e um lado emocional quebrado que ela começa a enxergar por trás da postura fria. Ele tenta mostrar para ela o que quer, mas sem nunca abrir totalmente o que sente. Isso cria uma dança estranha entre os dois. Ele dá um passo para frente, ela tenta acompanhar. Ele recua, ela fica perdida. Ele tenta controlar tudo, mas é justamente ela quem começa a tirar ele do eixo. A história começa daquele jeito bem inesperado, como se a vida estivesse pregando uma peça na Anastasia. Ela nem era para estar ali fazendo entrevista nenhuma, mas como a amiga ficou doente, sobrou para ela. E aí você já imagina a cena. Ana entra no escritório gigante do Christian Grey toda nervosa, meio perdida, segurando um bloquinho que mal lembra como usar. Só que mesmo desse jeito ela chama a atenção de um cara que está acostumado a ver gente importante, poderosa, elegante, e de repente aparece essa menina simples, sincera e completamente transparente. Isso pega o Christian de surpresa. Durante a entrevista, Ana faz umas perguntas meio diretas, meio sem filtro, e isso deixa o Christian intrigado. Ele percebe que ela não tem medo dele. Na verdade, ela nem sabe quem ele realmente é. Enquanto todos tratam Christian como se ele fosse uma figura intocável, Ana fala com ele como alguém normal. Isso mexe com ele. A partir daí, mesmo que eles sigam caminhos diferentes depois da entrevista, dá pra sentir que os dois ficaram com aquilo na cabeça. Ana volta para a vida normal dela, pensando que aquilo foi só um momento estranho com um bilionário sério demais. Mas Christian não. Ele não funciona como uma pessoa comum. Quando alguém desperta a curiosidade dele, ele não deixa para lá. Então ele aparece sem aviso na loja onde ela trabalha. Literalmente, ele simplesmente surge na porta como se fosse a coisa mais natural do mundo. E Ana fica sem entender nada. Ele, tão ocupado, aparece ali só para ver ela. É estranho, mas ao mesmo tempo cria aquele friozinho na barriga. Eles conversam, ele observa tudo, faz perguntas que parecem simples, mas na verdade ele está tentando entender quem ela é, como ela pensa, o que ela deseja. Ele não mostra emoção, mas dá pra ver que tá planejando alguma coisa. Ana começa a sentir essa mistura de medo e fascínio, porque o jeito dele é intenso, como se o olhar enxergasse mais do que deveria. Depois disso, eles acabam se encontrando outra vez quando Ana vai ajudar a amiga Kate com uma sessão de fotos para o jornal. Christian aceita participar e aparece com aquela postura de sempre. Impecável, sério, dono do espaço. E quando as fotos acabam, ele insiste em conversar com ela de novo. Convida para um café, leva ela para um lugar mais tranquilo, pergunta coisas sobre a vida dela, sobre os pais, sobre a faculdade. Só que ele não fala quase nada sobre si mesmo. Ele revela o mínimo possível, como alguém que levanta um muro e deixa só uma janelinha aberta. Nesse café, dá para perceber que o Christian está tentando se aproximar, mas também está lutando consigo mesmo. É como se tivesse uma parte dele dizendo, você não deveria se envolver, e a outra parte dizendo, mas ela é diferente. Ana sente isso e fica confusa, porque ao mesmo tempo que ele é frio, ele também é cuidadoso com ela, atento, presente. É como uma corda puxando dos dois lados. Quando Ana volta para casa, ela tenta se convencer de que não tem nada demais acontecendo.
Mas aí Christian manda um presente do nada, uma primeira edição rara de Tess dos D'Urbervilles, um livro que ela ama. Isso mostra duas coisas: ele está prestando atenção nela e ele não brinca em serviço. Ele age grande, age rápido, e isso deixa a Ana cada vez mais presa nessa curiosidade sobre quem ele realmente é. Só que é aí que vem o primeiro choque. Christian chama a Ana para conversar e joga a real. Ele não é um cara romântico, não faz o tipo namorado, não acredita nesse tipo de relacionamento. Ele tem um jeito específico de viver, de se relacionar, e deixa claro que se ela quiser entrar no mundo dele, vai ter que seguir regras. Ele não fala tudo de uma vez, mas deixa no ar que o que ele quer não é algo comum. Ana fica surpresa, porque ela esperava alguma coisa. Um convite para sair de verdade, um começo de romance. Mas Christian corta tudo isso e mostra que a história deles, se acontecer, não vai seguir o caminho que ela imaginou. E mesmo assim, ela não consegue simplesmente virar as costas, porque por trás de toda a frieza tem algo no olhar dele que pede ajuda, que parece quebrado. Ele tenta esconder isso com toda a força, mas Ana percebe. Christian chama a Ana para o apartamento dele, e aquele apartamento já entrega muita coisa sobre ele. Tudo organizado demais, tudo limpo demais, tudo planejado demais, nada ali parece espontâneo. Ele vive como se cada detalhe tivesse sido calculado por alguém que morre de medo do inesperado. Só que Ana não nota isso de cara, ela só sente um clima estranho, como se estivesse entrando em um território novo. Aí vem o momento mais tenso até agora, o contrato. Christian entrega para ela um documento cheio de regras, termos, limites, conceitos que Ana nunca tinha parado para pensar. Ele explica que o tipo de relacionamento que quer com ela não é o que ela imagina. Ele quer que ela seja uma submissa, e ele seria o dominante. E isso envolve regras, horários, comportamentos, limites físicos, limites emocionais, tudo escrito como se fosse um acordo comercial. Ana fica chocada, não só pelo conteúdo, mas pela seriedade dele. Ele trata aquilo como algo normal, enquanto ela sente que entrou num universo totalmente novo. Só que Ana não sai correndo. Ela poderia, mas não vai. Por quê? Porque mesmo com toda a estranheza, ela sente uma conexão com Christian que não sabe explicar. E ele, sem perceber, já deu pistas de que se importa com ela mais do que gostaria de admitir. Ele mostra o contrato, mas também mostra um lado vulnerável quando fala: "Você pode ir embora se quiser." E essa frase, dita com um olhar meio quebrado, faz Ana querer ficar um pouco mais. Christian então decide mostrar algo ainda mais pessoal: a Sala Vermelha. E esse é o lugar onde ele pratica esse estilo de relacionamento que segue. O ambiente é bonito, elegante, iluminado com luz baixa, cheio de objetos que Ana nunca viu na vida. Não é um lugar de violência, mas é um lugar onde Christian controla tudo, e isso diz muito sobre ele. Para ele, controlar é uma maneira de se proteger. É aqui que Ana começa a entender que esse jeito dele não é só fetiche, é parte de quem ele é, parte do passado dele, parte de um trauma que ele não sabe como enfrentar. Ana fica curiosa, mas também assustada. Ela gosta de Christian, mas não sabe se está pronta para entrar nisso. Ele percebe esse conflito nela e tenta deixar claro. Ele não quer machucar, ele não quer forçar nada, ele quer que ela decida de vontade própria. E essa talvez seja a primeira vez que alguém dá a Christian um verdadeiro medo, o medo de ela dizer não. Depois disso, eles passam mais tempo juntos, conversam sobre o contrato, discutem o que ela aceita e o que não aceita. Ana tenta entender todo esse universo, mas é difícil, porque ela é guiada pelo sentimento. Ela quer romance, quer carinho, quer sentir que é importante. Christian quer intensidade, controle, limites. É como dois idiomas diferentes tentando montar uma frase juntos. Imagina que você acorda num dia normal, achando que tudo vai ser só mais uma aula, mais um trabalho para entregar, aquela rotina meio repetida, em que nada demais acontece. É exatamente assim que começa a história da Anastasia Steele, uma garota super tranquila, meio tímida, que tá ali sobrevivendo ao último ano da faculdade. A amiga dela, Kate, fica doente bem na hora de fazer uma entrevista super importante pro jornal da faculdade. Aí empurra a tarefa para Ana, que aceita meio sem saber no que tá se metendo. E é aí que a vida dela vira de cabeça para baixo.
Ana chega no prédio imenso, chique e assustador da empresa Grey Enterprises, sem imaginar que vai encontrar um cara completamente fora da curva, Christian Grey. Quando ela entra na sala dele, já dá pra sentir que tem alguma coisa diferente no ar. O clima pesa, mas não de um jeito ruim, é aquela mistura de nervosismo com curiosidade que faz o coração dar aquela acelerada. Ele é jovem, poderoso, super controle de tudo e de todos e do tipo que não costuma olhar duas vezes pra ninguém. Mas quando Ana tropeça, se enrola e faz umas perguntas meio tortas, ele olha, e olha de um jeito que ela não entende muito bem, mas que muda completamente o rumo da história. A partir desse encontro, parece que o mundo de Ana dá uma ampliada. Ela sai do prédio pensando, o que aconteceu aqui? E Christian, que vive numa rotina planejada no milímetro, também fica com ela na cabeça. É aquele tipo de encontro que ninguém planeja, mas que volta pra te cutucar depois. Ele começa a aparecer do nada, tipo alguém que sempre diz que não tem tempo pra nada, mas do nada aparece exatamente onde você está. Ele invade o grupo de fotos do jornal, manda itens misteriosos pra ela e aos poucos vai se aproximando, mas sempre com aquela energia de alguém que esconde mais do que mostra. E aí que começa a vir a parte inesperada. Christian não é um cara comum. Ele não é o príncipe encantado e nem finge ser. Ele deixa bem claro que não tá procurando um relacionamento tradicional. Não quer namorar, não quer flores e jantares românticos. Ele quer outra coisa. Algo que Ana nunca imaginou que alguém pudesse pedir tão diretamente. Enquanto ele abre as portas do seu mundo, cheio de regras, contratos, limites e preferências, Ana vai descobrindo que nem tudo é tão simples quanto parece. Porque por mais que Christian tente manter tudo sob controle, existe algo nele que escapa, algo que ele tenta esconder a qualquer custo. Ao mesmo tempo, Ana se vê dividida entre aquilo que ela sempre acreditou, amor, carinho, romantismo, companhia, e essa nova realidade que Christian oferece, cheia de poder, intensidade, mistério e um lado emocional quebrado que ela começa a enxergar por trás da postura fria. Ele tenta mostrar para ela o que quer, mas sem nunca abrir totalmente o que sente. Isso cria uma dança estranha entre os dois. Ele dá um passo para frente, ela tenta acompanhar. Ele recua, ela fica perdida. Ele tenta controlar tudo, mas é justamente ela quem começa a tirar ele do eixo. A história começa daquele jeito bem inesperado, como se a vida estivesse pregando uma peça na Anastasia. Ela nem era para estar ali fazendo entrevista nenhuma, mas como a amiga ficou doente, sobrou para ela. E aí você já imagina a cena. Ana entra no escritório gigante do Christian Grey toda nervosa, meio perdida, segurando um bloquinho que mal lembra como usar. Só que mesmo desse jeito, ela chama a atenção de um cara que está acostumado a ver gente importante, poderosa, elegante, e de repente aparece essa menina simples, sincera e completamente transparente. Isso pega o Christian de surpresa. Durante a entrevista, Ana faz umas perguntas meio diretas, meio sem filtro, e isso deixa o Christian intrigado. Ele percebe que ela não tem medo dele. Na verdade, ela nem sabe quem ele realmente é. Enquanto todos tratam Christian como se ele fosse uma figura intocável, Ana fala com ele como alguém normal. Isso mexe com ele. A partir daí, mesmo que eles sigam caminhos diferentes depois da entrevista, dá pra sentir que os dois ficaram com aquilo na cabeça. Ana volta para a vida normal dela, pensando que aquilo foi só um momento estranho com um bilionário sério demais. Mas Christian não. Ele não funciona como uma pessoa comum. Quando alguém desperta a curiosidade dele, ele não deixa pra lá. Então ele aparece sem aviso na loja onde ela trabalha. Literalmente, ele simplesmente surge na porta como se fosse a coisa mais natural do mundo. E Ana fica sem entender nada. Ele, tão ocupado, aparece ali só pra ver ela. É estranho, mas ao mesmo tempo cria aquele friozinho na barriga. Eles conversam, ele observa tudo, faz perguntas que parecem simples, mas na verdade ele está tentando entender quem ela é, como ela pensa, o que ela deseja. Ele não mostra emoção, mas dá pra ver que está planejando alguma coisa. Ana começa a sentir essa mistura de medo e fascínio, porque o jeito dele é intenso, como se o olhar enxergasse mais do que deveria. Depois disso, eles acabam se encontrando outra vez quando Ana vai ajudar a amiga Kate com uma sessão de fotos para o jornal. Christian aceita participar e aparece com aquela postura de sempre.
Impecável, sério, dono do espaço. E quando as fotos acabam, ele insiste em conversar com ela de novo. Convida para um café, leva ela para um lugar mais tranquilo, pergunta coisas sobre a vida dela, sobre os pais, sobre a faculdade. Só que ele não fala quase nada sobre si mesmo. Ele revela o mínimo possível, como alguém que levanta um muro e deixa só uma janelinha aberta. Nesse café, dá para perceber que o Christian está tentando se aproximar, mas também está lutando consigo mesmo. É como se tivesse uma parte dele dizendo, você não deveria se envolver, e a outra parte dizendo, mas ela é diferente. Ana sente isso e fica confusa, porque ao mesmo tempo que ele é frio, ele também é cuidadoso com ela, atento, presente. É como uma corda puxando dos dois lados. Quando Ana volta para casa, ela tenta se convencer de que não tem nada demais acontecendo. Mas aí Christian manda um presente do nada, uma primeira edição rara de Tess dos D'Urbervilles, um livro que ela ama. Isso mostra duas coisas. Ele está prestando atenção nela e ele não brinca em serviço. Ele age grande, age rápido e isso deixa a Ana cada vez mais presa nessa curiosidade sobre quem ele realmente é. Só que é aí que vem o primeiro choque. Christian chama a Ana para conversar e joga a real. Ele não é um cara romântico, não faz o tipo namorado, não acredita nesse tipo de relacionamento. Ele tem um jeito específico de viver, de se relacionar, e deixa claro que se ela quiser entrar no mundo dele, vai ter que seguir regras. Ele não fala tudo de uma vez, mas deixa no ar que o que ele quer não é algo comum. Ana fica surpresa, porque ela esperava alguma coisa. Um convite para sair de verdade, um começo de romance. Mas Christian corta tudo isso e mostra que a história deles, se acontecer, não vai seguir o caminho que ela imaginou. E mesmo assim, ela não consegue simplesmente virar as costas, porque por trás de toda a frieza, tem algo no olhar dele que pede ajuda, que parece quebrado. Ele tenta esconder isso com toda a força, mas Ana percebe. Christian chama a Ana para o apartamento dele. E aquele apartamento já entrega muita coisa sobre ele. Tudo organizado demais, tudo limpo demais, tudo planejado demais. Nada ali parece espontâneo. Ele vive como se cada detalhe tivesse sido calculado por alguém que morre de medo do inesperado. Só que Ana não nota isso de cara. Ela só sente um clima estranho, como se estivesse entrando em um território novo. Aí vem o momento mais tenso até agora: o contrato. Christian entrega para ela um documento cheio de regras, termos, limites, conceitos que Ana nunca tinha parado para pensar. Ele explica que o tipo de relacionamento que quer com ela não é o que ela imagina. Ele quer que ela seja uma submissa, e ele seria o dominante. E isso envolve regras, horários, comportamentos, limites físicos, limites emocionais, tudo escrito como se fosse um acordo comercial. Ana fica chocada, não só pelo conteúdo, mas pela seriedade dele. Ele trata aquilo como algo normal, enquanto ela sente que entrou num universo totalmente novo. Só que Ana não sai correndo. Ela poderia, mas não vai. Por quê? Porque mesmo com toda a estranheza, ela sente uma conexão com Christian que não sabe explicar. E ele, sem perceber, já deu pistas de que se importa com ela mais do que gostaria de admitir. Ele mostra o contrato, mas também mostra um lado vulnerável quando fala: "Você pode ir embora se quiser." E essa frase, dita com um olhar meio quebrado, faz Ana querer ficar um pouco mais. Christian então decide mostrar algo ainda mais pessoal: a Sala Vermelha. E esse é o lugar onde ele pratica esse estilo de relacionamento que segue. O ambiente é bonito, elegante, iluminado com luz baixa, cheio de objetos que Ana nunca viu na vida. Não é um lugar de violência, mas é um lugar onde Christian controla tudo, e isso diz muito sobre ele. Para ele, controlar é uma maneira de se proteger. É aqui que Ana começa a entender que esse jeito dele não é só fetiche, é parte de quem ele é, parte do passado dele, parte de um trauma que ele não sabe como enfrentar. Ana fica curiosa, mas também assustada. Ela gosta de Christian, mas não sabe se está pronta para entrar nisso. Ele percebe esse conflito nela e tenta deixar claro. Ele não quer machucar, ele não quer forçar nada, ele quer que ela decida de vontade própria. E essa talvez seja a primeira vez que alguém dá a Christian um verdadeiro medo, o medo de ela dizer não. Depois disso, eles passam mais tempo juntos.
conversam sobre o contrato, discutem o que ela aceita e o que não aceita. Ana tenta entender todo esse universo, mas é difícil, porque ela é guiada pelo sentimento. Ela quer romance, quer carinho, quer sentir que é importante. Christian quer intensidade, controle, limites. É como dois idiomas diferentes tentando montar uma frase juntos. Imagina que você acorda num dia normal, achando que tudo vai ser só mais uma aula, mais um trabalho para entregar, aquela rotina meio repetida, em que nada demais acontece. É exatamente assim que começa a história da Anastasia Steele, uma garota super tranquila, meio tímida, que tá ali sobrevivendo ao último ano da faculdade. A amiga dela, Kate, fica doente bem na hora de fazer uma entrevista super importante pro jornal da faculdade. Aí empurra a tarefa pra Ana, que aceita meio sem saber no que tá se metendo. E é aí que a vida dela vira de cabeça para baixo. Ana chega no prédio imenso, chique e assustador da empresa Grey Enterprises, sem imaginar que vai encontrar um cara completamente fora da curva, Christian Grey. Quando ela entra na sala dele, já dá para sentir que tem alguma coisa diferente no ar. O clima pesa, mas não de um jeito ruim, é aquela mistura de nervosismo com curiosidade que faz o coração dar aquela acelerada. Ele é jovem, poderoso, super controle de tudo e de todos e do tipo que não costuma olhar duas vezes para ninguém. Mas quando Ana tropeça, se enrola e faz umas perguntas meio tortas, ele olha, e olha de um jeito que ela não entende muito bem, mas que muda completamente o rumo da história. A partir desse encontro, parece que o mundo de Ana dá uma ampliada. Ela sai do prédio pensando, o que aconteceu aqui? E Christian, que vive numa rotina planejada no milímetro, também fica com ela na cabeça. É aquele tipo de encontro que ninguém planeja, mas que volta pra te cutucar depois. Ele começa a aparecer do nada, tipo alguém que sempre diz que não tem tempo pra nada, mas do nada aparece exatamente onde você está. Ele invade o grupo de fotos do jornal, manda itens misteriosos para ela e aos poucos vai se aproximando, mas sempre com aquela energia de alguém que esconde mais do que mostra. E aí que começa a vir a parte inesperada. Christian não é um cara comum. Ele não é o príncipe encantado e nem finge ser. Ele deixa bem claro que não está procurando um relacionamento tradicional. Não quer namorar, não quer flores e jantares românticos. Ele quer outra coisa. Algo que Ana nunca imaginou que alguém pudesse pedir tão diretamente. Enquanto ele abre as portas do seu mundo, cheio de regras, contratos, limites e preferências, Ana vai descobrindo que nem tudo é tão simples quanto parece. Porque por mais que Christian tente manter tudo sob controle, existe algo nele que escapa, algo que ele tenta esconder a qualquer custo. Ao mesmo tempo, Ana se vê dividida entre aquilo que ela sempre acreditou, amor, carinho, romantismo, companhia, e essa nova realidade que Christian oferece, cheia de poder, intensidade, mistério e um lado emocional quebrado que ela começa a enxergar por trás da postura fria. Ele tenta mostrar para ela o que quer, mas sem nunca abrir totalmente o que sente. Isso cria uma dança estranha entre os dois. Ele dá um passo para frente, ela tenta acompanhar. Ele recua, ela fica perdida. Ele tenta controlar tudo, mas é justamente ela quem começa a tirar ele do eixo. A história começa daquele jeito bem inesperado, como se a vida estivesse pregando uma peça na Anastasia. Ela nem era para estar ali fazendo entrevista nenhuma, mas como a amiga ficou doente, sobrou para ela. E aí você já imagina a cena. Ana entra no escritório gigante do Christian Grey toda nervosa, meio perdida, segurando um bloquinho que mal lembra como usar. Só que mesmo desse jeito, ela chama a atenção de um cara que está acostumado a ver gente importante, poderosa, elegante, e de repente aparece essa menina simples, sincera e completamente transparente. Isso pega o Christian de surpresa. Durante a entrevista, Ana faz umas perguntas meio diretas, meio sem filtro, e isso deixa o Christian intrigado. Ele percebe que ela não tem medo dele. Na verdade, ela nem sabe quem ele realmente é. Enquanto todos tratam Christian como se ele fosse uma figura intocável, Ana fala com ele como alguém normal. Isso mexe com ele. A partir daí, mesmo que eles sigam caminhos diferentes depois da entrevista, dá pra sentir que os dois ficaram com aquilo na cabeça. Ana volta para a vida normal dela, pensando que aquilo foi só um momento estranho com um bilionário sério demais. Mas Christian não. Ele não funciona como uma pessoa comum. Quando alguém desperta a curiosidade dele, ele não deixa pra lá.
Então ele aparece sem aviso na loja onde ela trabalha. Literalmente, ele simplesmente surge na porta como se fosse a coisa mais natural do mundo. E Ana fica sem entender nada. Ele, tão ocupado, aparece ali só pra ver ela. É estranho, mas ao mesmo tempo cria aquele friozinho na barriga. Eles conversam, ele observa tudo, faz perguntas que parecem simples, mas na verdade ele tá tentando entender quem ela é, como ela pensa, o que ela deseja. Ele não mostra emoção, mas dá pra ver que tá planejando alguma coisa. Ana começa a sentir essa mistura de medo e fascínio, porque o jeito dele é intenso, como se o olhar enxergasse mais do que deveria. Depois disso, eles acabam se encontrando outra vez quando Ana vai ajudar a amiga Kate com uma sessão de fotos para o jornal. Christian aceita participar e aparece com aquela postura de sempre. Impecável, sério, dono do espaço. E quando as fotos acabam, ele insiste em conversar com ela de novo. Convida para um café, leva ela para um lugar mais tranquilo, pergunta coisas sobre a vida dela, sobre os pais, sobre a faculdade. Só que ele não fala quase nada sobre si mesmo. Ele revela o mínimo possível, como alguém que levanta um muro e deixa só uma janelinha aberta. Nesse café, dá para perceber que o Christian está tentando se aproximar, mas também está lutando consigo mesmo. É como se tivesse uma parte dele dizendo: "Você não deveria se envolver", e a outra parte dizendo: "Mas ela é diferente". Ana sente isso e fica confusa, porque ao mesmo tempo que ele é frio, ele também é cuidadoso com ela, atento, presente. É como uma corda puxando dos dois lados. Quando Ana volta para casa, ela tenta se convencer de que não tem nada demais acontecendo. Mas aí Christian manda um presente do nada, uma primeira edição rara de Tess dos D'Urbervilles, um livro que ela ama. Isso mostra duas coisas. Ele está prestando atenção nela e ele não brinca em serviço. Ele age grande, age rápido, e isso deixa a Ana cada vez mais presa nessa curiosidade sobre quem ele realmente é. Só que é aí que vem o primeiro choque. Christian chama a Ana para conversar e joga a real. Ele não é um cara romântico, não faz o tipo namorado, não acredita nesse tipo de relacionamento. Ele tem um jeito específico de viver, de se relacionar, e deixa claro que se ela quiser entrar no mundo dele, vai ter que seguir regras. Ele não fala tudo de uma vez, mas deixa no ar que o que ele quer não é algo comum. Ana fica surpresa, porque ela esperava alguma coisa. Um convite para sair de verdade, um começo de romance. Mas Christian corta tudo isso e mostra que a história deles, se acontecer, não vai seguir o caminho que ela imaginou. E mesmo assim, ela não consegue simplesmente virar as costas, porque por trás de toda a frieza, tem algo no olhar dele que pede ajuda, que parece quebrado. Ele tenta esconder isso com toda a força, mas Ana percebe. Christian chama a Ana para o apartamento dele, e aquele apartamento já entrega muita coisa sobre ele. Tudo organizado demais, tudo limpo demais, tudo planejado demais, nada ali parece espontâneo. Ele vive como se cada detalhe tivesse sido calculado por alguém que morre de medo do inesperado. Só que Ana não nota isso de cara, ela só sente um clima estranho, como se estivesse entrando em um território novo. Aí vem o momento mais tenso até agora, o contrato. Christian entrega para ela um documento cheio de regras, termos, limites, conceitos que Ana nunca tinha parado para pensar. Ele explica que o tipo de relacionamento que quer com ela não é o que ela imagina. Ele quer que ela seja uma submissa, e ele seria o dominante. E isso envolve regras, horários, comportamentos, limites físicos, limites emocionais, tudo escrito como se fosse um acordo comercial. Ana fica chocada, não só pelo conteúdo, mas pela seriedade dele. Ele trata aquilo como algo normal, enquanto ela sente que entrou num universo totalmente novo. Só que Ana não sai correndo. Ela poderia, mas não vai. Por quê? Porque mesmo com toda a estranheza, ela sente uma conexão com Christian que não sabe explicar. E ele, sem perceber, já deu pistas de que se importa com ela mais do que gostaria de admitir. Ele mostra o contrato, mas também mostra um lado vulnerável quando fala: "Você pode ir embora se quiser". E essa frase, dita com um olhar meio quebrado, faz Ana querer ficar um pouco mais. Christian então decide mostrar algo ainda mais pessoal, a Sala Vermelha. E esse é o lugar onde ele pratica esse estilo de relacionamento que segue.
O ambiente é bonito, elegante, iluminado com luz baixa, cheio de objetos que Ana nunca viu na vida. Não é um lugar de violência, mas é um lugar onde Christian controla tudo, e isso diz muito sobre ele. Para ele, controlar é uma maneira de se proteger. É aqui que Ana começa a entender que esse jeito dele não é só fetiche, é parte de quem ele é, parte do passado dele, parte de um trauma que ele não sabe como enfrentar. Ana fica curiosa, mas também assustada. Ela gosta de Christian, mas não sabe se está pronta para entrar nisso. Ele percebe esse conflito nela e tenta deixar claro. Ele não quer machucar, ele não quer forçar nada, ele quer que ela decida de vontade própria. E essa talvez seja a primeira vez que alguém dá a Christian um verdadeiro medo, o medo de ela dizer não. Depois disso, eles passam mais tempo juntos, conversam sobre o contrato, discutem o que ela aceita e o que não aceita. Ana tenta entender todo esse universo, mas é difícil, porque ela é guiada pelo sentimento. Ela quer romance, quer carinho, quer sentir que é importante. Christian quer intensidade, controle, limites. É como dois idiomas diferentes tentando montar uma frase juntos. Imagina que você acorda num dia normal, achando que tudo vai ser só mais uma aula, mais um trabalho para entregar, aquela rotina meio repetida, em que nada demais acontece. É exatamente assim que começa a história da Anastasia Steele, uma garota super tranquila, meio tímida, que tá ali sobrevivendo ao último ano da faculdade. A amiga dela, Kate, fica doente bem na hora de fazer uma entrevista super importante para o jornal da faculdade, aí empurra a tarefa para Ana, que aceita meio sem saber no que está se metendo. E é aí que a vida dela vira de cabeça para baixo. Ana chega no prédio imenso, chique e assustador da empresa Gray Enterprises, sem imaginar que vai encontrar um cara completamente fora da curva, Christian Grey. Quando ela entra na sala dele, já dá para sentir que tem alguma coisa diferente no ar. O clima pesa, mas não de um jeito ruim, é aquela mistura de nervosismo com curiosidade que faz o coração dar aquela acelerada. Ele é jovem, poderoso, super controle de tudo e de todos e do tipo que não costuma olhar duas vezes para ninguém. Mas quando Ana tropeça, se enrola e faz umas perguntas meio tortas, ele olha, e olha de um jeito que ela não entende muito bem, mas que muda completamente o rumo da história. A partir desse encontro, parece que o mundo de Ana dá uma ampliada. Ela sai do prédio pensando, o que aconteceu aqui? E Christian, que vive numa rotina planejada no milímetro, também fica com ela na cabeça. É aquele tipo de encontro que ninguém planeja, mas que volta pra te cutucar depois. Ele começa a aparecer do nada, tipo alguém que sempre diz que não tem tempo pra nada, mas do nada aparece exatamente onde você está. Ele invade o grupo de fotos do jornal, manda itens misteriosos pra ela e aos poucos vai se aproximando, mas sempre com aquela energia de alguém que esconde mais do que mostra. E aí que começa a vir a parte inesperada. Christian não é um cara comum. Ele não é o príncipe encantado e nem finge ser. Ele deixa bem claro que não está procurando um relacionamento tradicional. Não quer namorar, não quer flores e jantares românticos. Ele quer outra coisa. Algo que Ana nunca imaginou que alguém pudesse pedir tão diretamente. Enquanto ele abre as portas do seu mundo, cheio de regras, contratos, limites e preferências, Ana vai descobrindo que nem tudo é tão simples quanto parece. Porque por mais que Christian tente manter tudo sob controle, existe algo nele que escapa, algo que ele tenta esconder a qualquer custo. Ao mesmo tempo, Ana se vê dividida entre aquilo que ela sempre acreditou, amor, carinho, romantismo, companhia, e essa nova realidade que Christian oferece, cheia de poder, intensidade, mistério e um lado emocional quebrado que ela começa a enxergar por trás da postura fria. Ele tenta mostrar para ela o que quer, mas sem nunca abrir totalmente o que sente. Isso cria uma dança estranha entre os dois. Ele dá um passo para frente, ela tenta acompanhar. Ele recua, ela fica perdida. Ele tenta controlar tudo, mas é justamente ela quem começa a tirar ele do eixo. A história começa daquele jeito bem inesperado, como se a vida estivesse pregando uma peça na Anastasia. Ela nem era para estar ali fazendo entrevista nenhuma, mas como a amiga ficou doente, sobrou para ela. E aí você já imagina a cena. Ana entra no escritório gigante do Christian Grey toda nervosa, meio perdida, segurando um bloquinho que mal lembra como usar.
Só que mesmo desse jeito, ela chama a atenção de um cara que tá acostumado a ver gente importante, poderosa, elegante, e de repente aparece essa menina simples, sincera e completamente transparente. Isso pega o Christian de surpresa. Durante a entrevista, Anna faz umas perguntas meio diretas, meio sem filtro, e isso deixa o Christian intrigado. Ele percebe que ela não tem medo dele. Na verdade, ela nem sabe quem ele realmente é. Enquanto todos tratam Christian como se ele fosse uma figura intocável, Anna fala com ele como alguém normal. Isso mexe com ele. A partir daí, mesmo que eles sigam caminhos diferentes depois da entrevista, dá pra sentir que os dois ficaram com aquilo na cabeça. Anna volta para a vida normal dela, pensando que aquilo foi só um momento estranho com um bilionário sério demais. Mas Christian não. Ele não funciona como uma pessoa comum. Quando alguém desperta a curiosidade dele, ele não deixa pra lá. Então ele aparece sem aviso na loja onde ela trabalha. Literalmente, ele simplesmente surge na porta como se fosse a coisa mais natural do mundo. E Anna fica sem entender nada. Ele, tão ocupado, aparece ali só pra ver ela. É estranho, mas ao mesmo tempo cria aquele friozinho na barriga. Eles conversam, ele observa tudo, faz perguntas que parecem simples, mas na verdade ele está tentando entender quem ela é, como ela pensa, o que ela deseja. Ele não mostra emoção, mas dá pra ver que está planejando alguma coisa. Anna começa a sentir essa mistura de medo e fascínio, porque o jeito dele é intenso, como se o olhar enxergasse mais do que deveria. Depois disso, eles acabam se encontrando outra vez quando Anna vai ajudar a amiga Kate com uma sessão de fotos para o jornal. Christian aceita participar e aparece com aquela postura de sempre. Impecável, sério, dono do espaço. E quando as fotos acabam, ele insiste em conversar com ela de novo. Convida para um café, leva ela para um lugar mais tranquilo, pergunta coisas sobre a vida dela, sobre os pais, sobre a faculdade. Só que ele não fala quase nada sobre si mesmo. Ele revela o mínimo possível, como alguém que levanta um muro e deixa só uma janelinha aberta. Nesse café, dá para perceber que o Christian está tentando se aproximar, mas também está lutando consigo mesmo. É como se tivesse uma parte dele dizendo, você não deveria se envolver, e a outra parte dizendo, mas ela é diferente. Anna sente isso e fica confusa, porque ao mesmo tempo que ele é frio, ele também é cuidadoso com ela, atento, presente. É como uma corda puxando dos dois lados. Quando Anna volta para casa, ela tenta se convencer de que não tem nada demais acontecendo. Mas aí Christian manda um presente do nada, uma primeira edição rara de Tess dos D'Urbervilles, um livro que ela ama. Isso mostra duas coisas. Ele está prestando atenção nela e ele não brinca em serviço. Ele age grande, age rápido e isso deixa a Anna cada vez mais presa nessa curiosidade sobre quem ele realmente é. Só que é aí que vem o primeiro choque. Christian chama a Anna para conversar e joga a real. Ele não é um cara romântico, não faz o tipo namorado, não acredita nesse tipo de relacionamento. Ele tem um jeito específico de viver, de se relacionar, e deixa claro que se ela quiser entrar no mundo dele, vai ter que seguir regras. Ele não fala tudo de uma vez, mas deixa no ar que o que ele quer não é algo comum. Anna fica surpresa, porque ela esperava alguma coisa. Um convite para sair de verdade, um começo de romance. Mas Christian corta tudo isso e mostra que a história deles, se acontecer, não vai seguir o caminho que ela imaginou. E mesmo assim, ela não consegue simplesmente virar as costas, porque por trás de toda a frieza, tem algo no olhar dele que pede ajuda, que parece quebrado. Ele tenta esconder isso com toda a força, mas Anna percebe. Christian chama a Anna para o apartamento dele. E aquele apartamento já entrega muita coisa sobre ele. Tudo organizado demais, tudo limpo demais, tudo planejado demais. Nada ali parece espontâneo. Ele vive como se cada detalhe tivesse sido calculado por alguém que morre de medo do inesperado. Só que Anna não nota isso de cara. Ela só sente um clima estranho, como se estivesse entrando em um território novo. Aí vem o momento mais tenso até agora, o contrato. Christian entrega para ela um documento cheio de regras, termos, limites, conceitos que Anna nunca tinha parado para pensar. Ele explica que o tipo de relacionamento que quer com ela não é o que ela imagina. Ele quer que ela seja uma submissa, e ele seria o dominante.
E isso envolve regras, horários, comportamentos, limites físicos, limites emocionais, tudo escrito como se fosse um acordo comercial. Ana fica chocada, não só pelo conteúdo, mas pela seriedade dele. Ele trata aquilo como algo normal, enquanto ela sente que entrou num universo totalmente novo. Só que Ana não sai correndo. Ela poderia, mas não vai. Por quê? Porque mesmo com toda a estranheza, ela sente uma conexão com Christian que não sabe explicar. E ele, sem perceber, já deu pistas de que se importa com ela mais do que gostaria de admitir. Ele mostra o contrato, mas também mostra um lado vulnerável quando fala: "Você pode ir embora se quiser." E essa frase, dita com um olhar meio quebrado, faz Ana querer ficar um pouco mais. Christian então decide mostrar algo ainda mais pessoal: a Sala Vermelha. E esse é o lugar onde ele pratica esse estilo de relacionamento que segue. O ambiente é bonito, elegante, iluminado com luz baixa, cheio de objetos que Ana nunca viu na vida. Não é um lugar de violência, mas é um lugar onde Christian controla tudo, e isso diz muito sobre ele. Para ele, controlar é uma maneira de se proteger. É aqui que Ana começa a entender que esse jeito dele não é só fetiche, é parte de quem ele é, parte do passado dele, parte de um trauma que ele não sabe como enfrentar. Ana fica curiosa, mas também assustada. Ela gosta de Christian, mas não sabe se está pronta para entrar nisso. Ele percebe esse conflito nela e tenta deixar claro. Ele não quer machucar, ele não quer forçar nada, ele quer que ela decida de vontade própria. E essa talvez seja a primeira vez que alguém dá a Christian um verdadeiro medo, o medo de ela dizer não. Depois disso, eles passam mais tempo juntos, conversam sobre o contrato, discutem o que ela aceita e o que não aceita. Ana tenta entender todo esse universo, mas é difícil, porque ela é guiada pelo sentimento. Ela quer romance, quer carinho, quer sentir que é importante. Christian quer intensidade, controle, limites. É como dois idiomas diferentes tentando montar uma frase juntos. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.